o Caio, cumprindo a promessa. É um momento que a gente faz aquela pergunta, às vezes como jornalistas, para satisfazer a própria curiosidade. Quem está pensando o que a direita tem que fazer hoje? Bolsonaro? Não, de forma alguma. Né? Todos os relatos do Bolsonaro nos últimos dias de quem esteve com ele era uma coisa assim, gente grande, desconectado da realidade. Há um mês eu conversei com uma pessoa que esteve com ele dizendo que ele ainda acreditava que poderia ser candidato. Não tá legal. Assim, né? Imagina num dia como hoje, ou num dia desde o final da semana passada, né? Sábado pegou a prisão preventiva. Não tem muito uma organização. Me chamou a atenção... Mas tem uma cabeça? Não, eu acho que da prisão preventiva para cá me chamou a atenção a forma como a família tentou, de alguma maneira, tenta organizar o jogo. Em toda a disfuncionalidade que a família sempre teve. Principalmente no governo, né? O governo Bolsonaro era assim, era um monte de gente comentando sobre um monte de coisa, tinha a ala liberal, tinha os militares, tinha de tudo. Não tem quem está organizando, e quando a gente pega quem está no cargo, que são 6, 7 governadores de direita, mesmo eles, entre si, eles precisaram ter uma operação policial muito forte no Rio de Janeiro para ensaiar uma retomada contra uma sequência de vitórias do governo Lula em termos de popularidade, principalmente no Congresso. Não tem quem está pensando para te responder. Agora, me chama a atenção, como de sábado até hoje, o Flávio Bolsonaro, principalmente, tenta assumir, junto com a família, o Daniel colocou isso, algum tipo de vamos identificar um porta-voz. Mas mesmo assim, as informações aqui dentro do partido do Bolsonaro também está tudo fraturado, não tem uma estratégia clara. A estratégia de comunicação, por exemplo, o Bolsonaro estava preso no sábado e tinha campanha do PL nas redes sociais para afiliar, sem citar uma palavra do Bolsonaro preso, sendo que é a principal liderança. Então não tem muita disputa dentro do PL e acho que a prisão retoma essa disputa e a família tenta, principalmente o Flávio, tentar assumir de alguma maneira, pelo menos uma diretriz, escolhendo um único porta-voz. Não, concluí, sim. E fora da família, Daniel? Então, William, se me permite só acrescentar um ponto ao que o Caio está dizendo, um outro fator que excede, transcende essa discussão de quem vai ser o candidato, para quem que a família ou o próprio Bolsonaro vai passar o bastão, é a questão da mobilização da militância, que precisa, numa disputa altamente polarizada e num cenário de polarização muito calcificada, como que a gente vive, essa energia da militância é muito decisiva numa votação. Não basta ter alguém que pegue o bastão de Jair Bolsonaro ou tenha um endosso da sua família para isso. É preciso ter a capacidade de mobilizar nas redes sociais, nas ruas, na campanha e na urna, lá em outubro do ano que vem. E aí, Bolsonaro preso diminui muito essa capacidade. A gente já tem visto isso há meses que Bolsonaro está fora das redes sociais e quem está dominando as redes de uns tempos para cá é o governo e a esquerda, sem esse poder de mobilização tão grande. A diferença, volto a falar dessa diferença para o Lula preso em 2018, é que em 2018 você tinha claramente um movimento sebastianista de ele retornará em algum momento. O bolsonarismo não conseguiu criar isso. O Bolsonaro está condenado e recuperará seus direitos eleitorais em 2062. A anistia não há menor sinal de que ela possa prosperar, não é na Câmara ou no Senado, no Supremo. Então essa costura toda é muito difícil. Então, Daniel, mas eu volto a insistir no ponto. É quase um axioma, né? Ou um dogma, se a gente quiser. E é muito popular entre analistas políticos, a categoria da qual a gente faz parte, que a direita é maior que o Bolsonaro. Ela se compõe de diferentes segmentos, baseados em diferentes regiões, com raízes maiores ou menores em diferentes segmentos da economia. É só lembrar a questão do agro, por exemplo. Agora, ela também tem uma série de cabeças que se auto-intitulam cabeças pensantes e articuladoras da política brasileira.
Você enxerga, Graziela, que tipo de movimento, se é que você enxerga algum movimento nessas cabeças? Agora é a Graziela que está sem áudio. É um ou Fui eu, a outro. culpa foi Agora minha. sim. Foi eu que fechei o Agora áudio, porque o foi o gato microfone tava abriu de miando novo. aqui. Abra o seu microfone e prossiga, por favor. Obrigado. É uma federação, William, não me parece, eu não vejo uma cabeça, eu vejo a direita hoje como sendo algo dispersa em alguns partidos e lideranças muito relevantes desses partidos que estão tomando dimensão que a gente não via há mais de 15 anos. Eu quero relembrar aqui da reforma política de 2017 e da redução da fragmentação partidária que ajudou a fortalecer muito lideranças partidárias, né? Aqui eu estou falando muito especialmente do PSD, estou falando do próprio PL, estou falando da recente federação que foi feita entre a União Brasil e o Progressistas. Então você tem aí uma turma, e eu gosto sempre de lembrar isso, que as eleições municipais tendem a ser a melhor referência de predição que a gente tem para as eleições nacionais. Ainda que não seja uma predição perfeita, a gente sabe que vereança e prefeitura é algo que impacta em votação nacional, tanto para presidente quanto para Congresso. E a gente tem uma turma aí que está conseguindo concentrar uma boa parte dos assentos no Congresso e, portanto, também, quando a gente fala do PSD, das prefeituras, enfim. Né? Então, relembrar que a política, esses apoios e as eleições, elas vão além do nome para a presidência, ainda enfim, a gente sempre vai ressaltar que Bolsonaro é um nome importante, que a família dele vai estar presente nas eleições. A gente tem essa federação aí do campo da direita. Federação, quando eu falo federação, parece que é organizada, né? Vamos colocar uma federação lá brasileira, que não é tão organizada assim, mas que tem algumas cabeças importantes que estão conseguindo fazer aí um oligopólio de recurso político de uma forma que a gente não... Talvez poucas vezes a gente tenha observado na história política brasileira, que é essa organização em torno de poucas legendas, né? E isso beneficiou muito especialmente o campo da direita e o centrão. Né? Você falou do agro aí agora, provavelmente a gente está falando aqui de uma direita que tem esse comportamento de também de ter o agro como algo muito relevante, mas a gente também tem um centrão que é uma direita de ocasião, e como o eleitorado está atualmente muito voltado para a direita, a gente tem o centrão também muito interessado nesse eleitorado. E para essa turma do centrão e da própria direita, é mais interessante ser viúvo do que ser separado. Então, o Bolsonaro fora do jogo, para muitos deles, e ninguém vai falar com todas essas palavras, é até interessante. Porque abre o espaço que seria necessário e seria desejado por essas outras lideranças e torna uma possibilidade real de se substituir esse lugar que antes era ocupado pelo bolsonarismo. Ótimo. Se me perdoe se eu fizer uma pergunta um pouco brutalizando o teu argumento, Graziela, mas nós temos um movimento que você desde os últimos 15 anos você não notava, que continua refém dos Bolsonaros, ou que ela sugere ao contrário? Nós temos digamos, uma organização não organizada de centro-direita, como diz a Graziela, que tem a oportunidade de se libertar dos Bolsonaros. Eu acho que, no fundo, você perguntou, né? E tem alguém pensando, o que está pensando, né? Qual que é o jogo? Acho que uma boa referência para a gente ter o que estão pensando é olhar um pouco a dinâmica, como é que a gente chegou até aqui. E acho que o que essa elite política está mal definindo, está tentando fazer, é restaurar um sistema pré-Bolsonaro. Né? Falta, evidentemente, combinar com os russos, que é com os eleitores. Mas na cabeça desses caras, eu acho que é um pouco isso, assim, olha, a gente tinha o antipetismo, que era o PSDB, teve a crise tucana, quem ocupou o espaço foi o bolsonarismo, que a gente nem vincula a um partido, a gente tende a tratar como movimento, a gente ainda não sabe em que medida esse movimento depende da figura do líder, do Bolsonaro, inclusive teremos o teste nos próximos meses, próximos anos, então, em alguma medida, o que essa elite política está tentando fazer é restaurar
àquela competição tradicional, em que a esquerda é organizada pelo PT, a direita por uma elite tradicional, com um complicador vários, alguns deles. Hoje a gente não sabe nem que partido que vai ocupar esse posto. Em tese, o PL é o que estaria mais apto a fazer essa tarefa. Mas como o próprio Caio descreve, O que vamos fazer? Aí vem o efeito Michele Bolsonaro, não vamos aproveitar desse momento, enfim. Então, a gente também não sabe não só a figura do candidato, mas qual a legenda que vai se organizar. Quando a Graziella está muito bem falando de partidos que estão reforçando o seu poder, esses partidos, sobretudo o PSD, parece ainda não estar disposto a fazer um projeto de ocupar esse lugar. E aí, basicamente, lançar candidato a presidente, é a candidatura a presidente que dá esse status. Então, eu acho que é isso que eles estão tentando fazer, William. Agora, o Brasil não é o mesmo de lá para cá. Eu acho que se tende a menosprezar mudanças importantes no perfil do eleitorado, na forma de fazer política, né? Então, não é simplesmente esse retorno ao passado, não sei se é tão trivial de ser conversado. Eu vou puxar a conversa um pouquinho mais para o dia mesmo, passar a palavra de novo para você, Caio, coincide que eu vou chamar o intervalo, para não te interromper e colocar um fator a mais na nossa conversa. É o fato do Senado ter aprovado, e parece ser uma retaliação direta ao Executivo, uma pauta-bomba bilionária. A gente já volta.